Olá pessoal, aqui quem fala é Euclides Vasconcelos, professor de História e Geografia, analista geopolítico e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar o vídeo de hoje, aqueles avisos de sempre. Para quem quiser e para quem puder contribuir com o canal, eu vou deixar aqui do lado o QR Code para o Pix. A chave, que é o meu e-mail, tá também na descrição. E quem preferir, tem também o Apoia-se, que está aparecendo na tela para vocês aí agora. O Apoia-se é uma plataforma de apoio financeiro mensal, em que você pode escolher projetos que você quer apoiar, que você quer contribuir financeiramente. E por lá você consegue estabelecer um formato de apoio mensal. Então você cadastra o seu cartão de crédito e mensalmente aquele valor que você escolheu é cobrado automaticamente na sua fatura. Quero agradecer quem já está contribuindo com o canal e eu quero agradecer também os comentários, as sugestões, as dicas e todos os retornos que vocês deram no primeiro vídeo aqui do canal, que saiu 2 semanas atrás. E essa semana a gente vai fazer uma discussão menos conjuntural, menos do dia a dia das coisas que estão acontecendo e mais teórica, envolvendo visão de mundo, envolvendo leitura da realidade. Sem mais delongas, o que a gente vai discutir hoje é para que serve a geopolítica, logo depois da vinheta do canal. E a discussão de hoje a gente vai fazer baseada principalmente em um livro, que é esse livro aqui, do francês Yves Lacoste. O livro se chama A Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. É um livro que foi publicado pela primeira vez em 1976, lá na França, e muito rapidamente tomou conta do debate público envolvendo os acadêmicos de geografia. Mas, para além do debate que causou dentro da academia, e mais importante que ele, esse é um livro que foi muito lido entre a militância política francesa. A militância do movimento estudantil, a militância do movimento sindical, dos partidos organizados. E ainda mais, foi um livro que também causou bastante mal-estar, ou pelo menos instaurou uma pulga atrás da orelha dos militares franceses. Foi um livro também muito lido e criticado nas academias militares. A gente vai entender o porquê agora. Só que antes disso, para a gente entender o livro, a gente precisa saber qual é o autor e qual foi o contexto em que o livro foi escrito, o que é que levou Yves Lacoste a escrever esse livro. Yves Lacoste é um francês que hoje tem 95 anos. Ele nasceu em 1929 no Marrocos, na época em que o Marrocos era um protetorado francês, não era formalmente uma colônia francesa, não estava integrado ao Império Ultramarino Francês, como a Argélia, por exemplo. E a gente vai falar bastante da Argélia nesse vídeo. Mas o Marrocos era um protetorado que tinha o seu sultão só como uma figura simbólica. O poder político, de fato, no Marrocos estava na mão do residente geral francês, do administrador, entre aspas, da figura política escolhida pelo Estado francês para governar o Marrocos nesse status de protetorado. Então dizia-se que o Marrocos não era uma colônia porque formalmente não estava integrado ao Império Ultramarino Francês. Mas, na prática, o Marrocos era sim uma colônia francesa nessa época. O pai de Yves Lacoste era um geólogo e sua mãe é uma bibliotecária. Ele passa os primeiros anos da vida no Marrocos, depois ele vai estudar na França, onde se forma em geografia. Depois disso, dando um grande salto temporal aqui, ele vai lecionar em Argel, a capital da Argélia, no Liceu de Argel. Ele vai lecionar ali entre 52 e 55 no Liceu de Argel, a capital da Argélia. Lá, e isso é importante, ele estabelece contatos interessantes com círculos anticoloniais da Argélia. A Argélia, que era uma colônia francesa, e quem tiver curiosidade sobre a colonização francesa na Argélia e a guerra de independência e a violência do domínio colonial francês sobre a Argélia, pode assistir o filme A Batalha de Argel, que tem disponível aí no YouTube, está aparecendo aí na tela para vocês. Lá, Yves Lacoste estabelece esse círculo íntimo com intelectuais, militantes, combatentes da luta anticolonial, da luta pela independência da Argélia. E outro ponto, nesse momento, Yves Lacoste é militante do Partido Comunista Francês, o PCF. Mas o que é que acontece? Em 1956, um ano depois que ele volta da Argélia para a França, ele sai do PCF. E ele sai do PCF num contexto em que muitos militantes, muitos intelectuais comunistas estavam deixando o Partido Comunista Francês justamente por causa da postura do Partido Comunista Francês diante da luta anticolonial argelina, diante da luta da Argélia
por sua independência. E qual que era, na prática, a política do PCF para a questão colonial voltada para a Argélia em específico, nesse contexto em que a Argélia lutava pela sua independência, a França tentava manter o domínio colonial da Argélia e a opinião pública francesa pautava esse tema a favor da colonização ou a favor da luta pela independência, como, por exemplo, Yves Lacoste e outros vários intelectuais do momento eram a favor. O Partido Comunista Francês, muito preocupado em não perder sua popularidade eleitoral, assume uma postura muito, entre aspas, em cima do muro. Ao mesmo tempo que critica a política colonial francesa, não apoia a luta pela independência argelina. E a gota d'água para a saída de Yves Lacoste do Partido Comunista Francês é quando o PCF vota no parlamento para que sejam concedidos poderes especiais ao governo Guy Mollet, que solicitou ao parlamento poderes especiais na Argélia, pediu autorização do parlamento para que ele recebesse esses poderes especiais, um mecanismo constitucional ali para dar mais poderes para o governo do momento, que na prática significava que ele estava pedindo permissão para agir com mais truculência e com mais violência ainda, com mais repressão contra um movimento de independência argelino, e o PCF vota a favor. O PCF vota para que o governo Guy Mollet, do Partido Socialista, receba esses poderes especiais para reprimir com ainda mais violência o movimento de libertação argelina. Isso vai causar uma série de saídas, de denúncias, de rachas no Partido Comunista, porque a questão colonial sempre foi um tema muito candente no movimento comunista europeu no geral. No movimento comunista, mas no europeu em particular. Porque enquanto os comunistas europeus, parte, apoiavam a luta de independência das colônias, tinham vários comunistas e tinham vários marxistas que eram a favor da colonização, que defendiam a colonização numa perspectiva bem eurocêntrica, de que vai levar a civilização, que vai desenvolver os países e por aí vai. A questão colonial, não à toa, é uma constante no debate entre os comunistas até hoje. O PCF tinha essa postura de criticar os excessos da França na Argélia, mas ao mesmo tempo não apoiar a luta pela independência argelina. Isso na prática é fortalecer a posição francesa de repressão contra a independência das suas colônias. E não à toa, no parlamento, em 56, o PCF faz esse voto para dar mais poderes ao governo francês na repressão ao movimento de independência argelino. Quando a gente vai investigar um pouco mais, a posição do Partido Comunista Francês na época era de defender que as antigas colônias tinham o direito à independência, mas não naquele momento. Não estavam prontas para conseguir a independência naquele momento. E o que é que eles defendiam, então? A criação de uma união francesa, de uma comunidade francesa, em que essas antigas colônias assumissem o status de integração ao Estado francês. Então agora não seria mais um Império Ultramarino francês, seria uma União Francesa da França, com suas antigas colônias integradas, na teoria menos repressivo e violento, mas que continuaria sendo colonialismo. E esta é a gota d'água para a saída de Yves Lacoste do Partido Comunista Francês. Depois disso, ele passa a militar no Partido Comunista Argelino, mas ele fica famoso, mas ele começa a ganhar uma fama, digamos, mundial em 1972. É nesse ano que ele vai escrever um artigo que é publicado no Le Monde, o jornal francês Le Monde, um artigo sobre a Guerra do Vietnã. Vietnã, que havia sido uma colônia francesa, e quando a França é vencida, os Estados Unidos entram no campo de batalha para tentar impedir a vitória dos comunistas vietnamitas. Eles não conseguem, isso tudo é história, levaram um cacete histórico no Vietnã. Mas o que é que Yves Lacoste vai fazer nesse artigo? Ele faz uma avaliação da tática estadunidense de bombardear diques, aquelas estruturas que represam os rios ou que reorientam o rio para um ponto ou outro, para, por meio desses bombardeamentos de diques que represavam grandes rios, inundar grandes áreas e matar milhões de pessoas através do bombardeio desses diques. Então, não necessariamente só bombardeando áreas civis ou destruindo áreas com napalm e tudo mais que a gente já conhece, que a gente já ouviu falar, pelo menos, da postura dos Estados Unidos no Vietnã. Ele vai fazer, na verdade, uma grande radiografia de como os Estados Unidos tinham uma tática de destruir essas instalações logísticas, destruir instalações como diques para inundar grandes regiões
destruir grandes plantações e também grandes cidades, matar milhares de pessoas de uma única vez. E quando esse artigo sai, ele gera um grande debate. O governo dos Estados Unidos nega inicialmente que fizesse esse bombardeio. Depois o governo dos Estados Unidos vai dizer que alguns diques podem ter sido atingidos pela presença de objetivos militares perto deles, mas o que Yves Lacoste mostra, na verdade, é que esses diques eles eram bombardeados de propósito como forma de destruir não só a infraestrutura do país, como matar mais pessoas, inundar grandes áreas, destruir plantações por meio dessa tática. Era algo deliberado. E esse artigo vai dar a Yves Lacoste fama mundial. Depois disso, ele é convidado para ir no Vietnã, para ver de perto o objeto de estudo. Ele é condecorado pelo governo vietnamita e ele assume essa postura ainda maior de um intelectual público reconhecido pelo que escreve, né? Alguns anos depois, ele vai ser convidado para ir a Cuba, fazer um estudo um pouco parecido, um estudo de campo, um estudo na Sierra Maestra, onde Fidel Castro conduziu a sua guerrilha, a guerrilha que derruba a ditadura de Fulgêncio Batista. E é bem interessante esse estudo dele em Cuba, porque ele vai chegar numa conclusão que deve-se tomar cuidado com o que ele vai chamar de geografismo, que nada mais é que o processo de fazer do território o sujeito de algo, e não o teatro onde acontece. Então, ao analisar a guerrilha na Sierra Maestra, ele vai dizer que o essencial ali não era a formação geográfica serra. Embora, no caso da guerrilha cubana, isso tenha assumido também um papel central. Mas do que é que foi que levou Fidel e os seus guerrilheiros a escolherem a Sierra Maestra? Porque inicialmente o plano era percorrer a costa de Cuba e derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. Fidel acaba se instalando na Serra Maestra pelo apoio que a guerrilha recebe dos camponeses que lá viveram. Então, Yves Lacoste, ao fazer esse estudo, vai alertar para o que ele chama de geografismo, esse vício em eleger o território, o aspecto físico da coisa, ao sujeito do acontecimento histórico ou da ação. Mas aí, em 1976, que ele publica A Geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Eu escolhi esse livro porque eu considero ele um dos principais da minha formação. Inclusive, me arrependo de ter demorado tanto para lê-lo. Eu conheço esse livro há muitos anos, mas eu só peguei para ler pela primeira vez, eu acho que uns 2 ou, no máximo, 3 anos atrás. Inclusive, pensando aqui agora bem rápido, se eu pudesse eleger um top 3 de livros mais importantes para minha formação, talvez estivessem, não necessariamente nessa ordem, O Estado e a Revolução, de Lenin, Da Guerra, de Clausewitz, e A Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. E por que que esse livro é tão importante? Primeiro, porque ele é um livro que ele vai desnudar o fato de que não é nas escolas, no que ele vai chamar de geografia dos professores, não é nas universidades e entre os acadêmicos que está a verdadeira razão de ser ou o verdadeiro objetivo da geografia. Ele vai fazer um longo resgate do surgimento disso que a gente chama de geografia hoje. Normalmente se atribui ali ao século XIX, o surgimento da geografia como ciência. E como a ciência universitária que a gente conhece hoje, de fato, se estrutura ali, mas a geografia é um conhecimento que existe desde que existe poder. A geografia nada mais é que a instrumentalização do nosso conhecimento sobre a realidade, sobre o mundo real, para efetuar o poder e a dominação. Por isso que o título é A Geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Claro, dizer que ela serve primeiro para fazer a guerra não quer dizer que ela serve só para fazer a guerra. Inclusive, na maior parte do tempo, envolve mais controle social, controle das populações do que o combate ou a batalha, o conflito militar propriamente dito. E ele vai mostrar como a geografia ela é um saber estratégico necessário ao poder político para conseguir garantir o seu status de poder político dominante. E aí, no meio dessa discussão, ele vai falar sobre os mapas ou sobre as cartas. Inclusive, sobre isso, vale vocês lerem um texto de Pedro Marin, lá na revista Ópera, que se chama Mapas, Guerra e Poder, que é também sobre esse livro, também sobre Yves Lacoste, e sobre a reflexão sobre o acesso à leitura e o entendimento dos mapas. Se hoje é muito fácil que a gente tenha acesso a diversos mapas e mapas muito detalhados da geografia física, da demografia,
do clima, do relevo e diversos outros tipos de mapa, nem sempre foi assim. Por muito tempo, um mapa, uma carta, era quase como se fosse um saber secreto na mão do Estado e na mão de um círculo muito restrito dentro desse Estado. Na mão de chefes militares, de chefe de governo, de reis, de príncipe e por aí vai. Porque envolvia, na verdade, o decifrar de dados reais, de informações reais, refletir isso no papel, naquele mapa, e estabelecesse suas estratégias em cima daquilo. Então não era necessário, não era interessante que pessoas comuns tivessem acesso a essas informações e muito menos que estados inimigos pudessem acessar as informações que aquele país tivesse sobre si mesmo e sobre os outros. Só que hoje a gente está aqui meio num paradoxo. A gente tem acesso a tanta informação sobre as coisas, mas não sabe ler essa informação como deveria. E aqui está uma chave muito importante que Yves Lacoste nos dá para entender para que serve a geografia e para que serve a geopolítica. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Ele vai dizer que o correto entendimento do espaço geográfico é necessário, primeiro, para entender o terreno, depois para se organizar nesse terreno, para organizar a ação política, para organizar a militância, para conseguir transformar a realidade desse terreno. Pense do ponto de vista mais básico num ato, numa manifestação. Sempre que vai haver uma manifestação organizada com antecedência, existe um comando de ato. Organizações se reúnem para decidir o trajeto desse ou daquele ato e o que vai acontecer lá. Mas quantas dessas pessoas refletem nos perigos desse trajeto? Quantas dessas pessoas se preparam para rotas de fuga, para o que fazer se a polícia reprimir aquele protesto em tal altura do trajeto ou numa altura anterior e por aí vai. Pouquíssimas pessoas pensam nesses termos, enquanto do outro lado a polícia está muito bem preparada e muito bem posicionada para fazer o que ela quer diante dessa situação. E a crítica que Yves Lacoste vai fazer, essa geografia universitária, essa geografia dos professores, nada mais é que a crítica de tentar dissimular a importância estratégica de um conhecimento fundamental não só para o Estado, mas para qualquer pessoa ou qualquer grupo que o combata ou que queira derrubá-lo. Tem uma citação na página 25 que resume isso que eu estou falando aqui para vocês. Vai aparecer aí na tela. Na verdade, a função ideológica essencial do discurso da geografia escolar e universitária foi, sobretudo, a de mascarar, por procedimentos que não são evidentes, a utilidade prática da análise do espaço, sobretudo para a condução da guerra, como ainda para a organização do Estado e prática do poder. É sobretudo quando ele parece inútil que o discurso geográfico exerce a função mistificadora mais eficaz, pois a crítica de seus objetivos neutros e inocentes parece supérflua. A sutileza foi a de ter passado um saber estratégico militar e político como se fosse um discurso pedagógico ou científico perfeitamente inofensivo. Quantos de nós não achávamos a geografia um saco na escola? Mas por muito tempo esse saber não estava destinado aos professores e muito menos aos alunos e aos cidadãos no geral, né? Por muito tempo nem tinha essa noção das pessoas como cidadãos. Mas a geografia era, desde seu início, restrita aos chefes militares, aos chefes de governo. E é isso que vai incomodar tanto nesse livro de Lacoste, para começar. É o fato dele expor o quanto esse conhecimento que por muito se pretende neutro, se pretende só o conhecimento do terreno, o estudo da superfície terrestre, na verdade não tem nada de neutro. Até nos seus aspectos mais objetivos, como é o caso da geografia física, ela também é fundamental para a dominação estatal até hoje. Em resumo, a geografia não existe desde o século XIX. A geografia existe desde que existe Estado. E contra a geografia dos professores, como ele chama, ele vai expor como a geografia dos estados maiores, os estados maiores de exército de governo, é a geografia que até hoje é instrumentalizada, é aquele conhecimento sobre o terreno que o poder constituído precisa para dominar.
E isso não só em termos militares, viu, pessoal? Vamos pensar também no que é a urbanização das cidades, o processo de urbanização e as reformas que eventualmente acontecem nas cidades. Como a geografia, o conhecimento geográfico, demográfico, econômico e social é utilizado também para aumentar os lucros das grandes empresas. Se a geografia serve para a dominação, quem é que domina no sistema capitalista? É a burguesia. O que é que a burguesia quer? Aumentar os seus lucros, aumentar a sua riqueza, acumular capital. De que forma o conhecimento geográfico dos governos, exércitos e até o conhecimento geográfico universitário, que muitas vezes os acadêmicos acham que seu conhecimento serve exclusivamente pelo conhecimento em si, quando na verdade eles são instrumentalizados, são financiados, bolsas de pesquisa, financiamentos de pesquisa são feitos por empresas para conseguir dados que permitam aumentar o seu lucro ou atingir os seus objetivos por meio dos resultados daquelas pesquisas, por exemplo. Só que aqui é que está o pulo do gato da contribuição do Lacoste, por isso que eu considero esse livro tão importante. Da mesma forma que esse saber é estratégico para a dominação, ele também é estratégico para a subversão dessa dominação. Ele também é estratégico para aqueles que combatem e querem estabelecer uma nova ordem. Ele também é estratégico para militantes e para todos aqueles que reivindicam um projeto revolucionário. E é por isso que o estudo dos dados geográficos, a leitura correta dos mapas, a noção espacial correta é tão fundamental para todos os militantes, sejam eles de qualquer que seja a frente, estudantil, sindical, camponesa e por aí vai, porque esse é um conhecimento estratégico demais para ficar na mão apenas dos poderosos. E aqui a gente entra na resposta à pergunta que dá título a esse vídeo. Para que serve a geopolítica? Se a geografia ela serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, a geopolítica, que é um ramo malquisto da geografia política, enquanto a geografia política assume mais um status científico, um estado também muito mais universitário, muito mais acadêmico, a geopolítica é o patinho feio que decorre da geografia política. E por que o patinho feio? Porque a geopolítica ela nasce como a instrumentalização do saber geográfico para a dominação estatal. E surge ainda mais na Alemanha do século XIX, em que o expansionismo e o imperialismo alemão era o grande patinho feio entre os imperialismos europeus. Para quem tiver interesse, eu estou escrevendo uma série de textos para a revista Ópera, estão aparecendo na tela aí para vocês agora, que o nome da série é Ratzel e o embrião da geopolítica. Ratzel é o primeiro autor que é considerado ali pai da geopolítica, embora o termo não tenha sido utilizado por ele, mas que era um pan-germanista, um geógrafo alemão, defensor do colonialismo alemão, do expansionismo do Estado alemão, do fortalecimento da Alemanha recém-unificada, e por isso ele é muito associado a uma espécie de deturpação da geografia. A minha opinião é que essa noção de deturpação da geografia só pode vir de quem acha que a geografia é um saber neutro. Logo depois, outro autor que eu pretendo em breve também escrever sobre ele, Mackinder, vai desenvolver ainda mais essa geografia política de Ratzel, essa geopolítica, para defender, nesse caso, o colonialismo e o imperialismo inglês. A teoria de Mackinder vai olhar para o mundo, vai olhar para a geografia, para o espaço mundial e tentar decifrar o que ele vai chamar de leis da geopolítica, que seriam leis em algum aspecto imutáveis e que garantiriam a dominação mundial por parte da Inglaterra. Mackinder também é um outro autor clássico da geopolítica que é permanentemente acusado de ser um imperialista, e ele o era. Mackinder era um defensor aberto do imperialismo inglês, um anticomunista ferrenho, inclusive foi um dos responsáveis pela política inglesa durante a Guerra Civil Russa, o apoio da Inglaterra aos exércitos imperiais russos que lutavam contra os bolcheviques durante a Guerra Civil, e que por tudo isso ele é extremamente importante de ser estudado e de ser entendido também pelos comunistas. Mas a pá de cal na geopolítica como área do saber, ou melhor dizendo, como aplicação do saber científico, porque há aqueles que reivindicam que a geopolítica é uma ciência apartada, a ciência do poder estatal, e por aí vai. Se a geopolítica é ciência ou não, isso pouco importa. Importa mais o fato de que ela é uma mobilização
de conhecimentos geográficos, políticos, econômicos, sociais, históricos, para garantir a dominação desse ou daquele país, desse ou daquele projeto. Mas o que jogou a paz e cal na geopolítica e que tornou, inclusive, geopolítica um termo quase banido das discussões acadêmicas por muito tempo foi a Alemanha nazista e a Segunda Guerra Mundial. O general alemão Haushofer, esse que está aparecendo na tela aí para vocês, foi um general alemão, membro do Partido Nazista, um dos geopolíticos mais conhecidos na história da geopolítica e que foi responsável pela elaboração de uma série de teorias geográficas, de teorias geopolíticas, de proposições geopolíticas que visavam garantir que a Alemanha saísse daquela posição subordinada e humilhada pós Primeira Guerra Mundial, ali durante a aplicação do Tratado de Versalhes, e suas teorias, suas proposições objetivavam garantir que a Alemanha conseguisse se colocar novamente no rol de grandes potências e conseguisse, inclusive, reobter toda a sua vantagem colonial que perdeu depois da Primeira Guerra Mundial. Haushofer, ele era membro do Partido Nazista, ele era um nazista, embora as relações entre as suas teorias e a aplicação da política externa da Alemanha nazista seja fruto de debate, porque as teorias propostas por Haushofer vão, em vários aspectos, em sentido contrário daquilo que foi aplicado por Hitler durante o Terceiro Reich. Mas, se há um debate sobre o quanto ele influenciou a política externa do Terceiro Reich, não há debate nenhum sobre o fato de que ele era um nazista. E depois da Segunda Guerra Mundial, a geopolítica, que é bem anterior ao nazismo e à Segunda Guerra Mundial, ela vai ser atrelada e lida como um sinônimo de nazismo, de imperialismo, de expansionismo alemão. E por isso, muito tempo, é um termo que é quase que banido das universidades, é quase que banido das reflexões políticas e proscrito para um lugar de não menção, de não reflexão, de não leitura, de não estudo e por aí vai. Mas aí é que tá. Se esse termo foi banido do debate político, ele não foi banido da estratégia das grandes potências e especialmente a geopolítica, ela não foi banida das reflexões que consolidaram a dominação estadunidense pós Segunda Guerra Mundial. E aqui é que tá a minha opinião sobre a geopolítica e sobre o local da geopolítica nas nossas reflexões, né? Geopolítica virou sinônimo de atualidades, de tudo que acontece por aí, de conflitos pelo mundo e por aí vai. Mas a geopolítica, no fundo, e depois a gente pode ter um vídeo ou até uma aula, um curso específico para explicar o que é isso, mas a geopolítica, como ramificação da geografia política, acabou se transformando também em método. E aqui é um problema. Do ponto de vista do método geopolítico, se a gente elege isso ao nosso método, a gente vai acabar entendendo o mundo e as relações entre os estados sob uma ótica, no mínimo, problemática e que não está à altura do que acontece de fato. Por isso que meu método continua sendo o marxismo, o materialismo histórico. Mas do ponto de vista da bagagem intelectual acumulada, a geopolítica nada mais é, e por isso que não existe geopolítica neutra, não existe análise geopolítica neutra. Porque a geopolítica, no fim, é a instrumentalização dos conhecimentos geográficos para propor uma estratégia, para propor ações. E essas ações, na maior parte das vezes, são propostas em defesa do seu país. Ratzel elaborou suas teorias em defesa da industrialização e da expansão de uma Alemanha recém-unificada. Mackinder elabora suas teorias e suas proposições em defesa da dominação imperial britânica pelo mundo e principalmente com medo de que a união de uma Alemanha industrializada com uma Rússia repleta de recursos naturais pudesse ameaçar o domínio colonial britânico pelo mundo. Então Mackinder vai elaborar suas teorias em defesa do imperialismo inglês. Haushofer nem se fala. Ele vai elaborar suas teorias em defesa de uma Alemanha que se via subordinada após a Primeira Guerra Mundial e vai se unir ao Partido Nazista porque vai entender, lá na sua época, que o Partido Nazista era a resposta para a Alemanha. Nesse sentido, não existe geopolítica neutra nenhuma. Nicholas Spykman, outro geopolítico importante, que está aparecendo na tela aí para vocês, é fundamental para entender a estratégia de dominação estadunidense durante a Guerra Fria.
a estratégia de contenção ao comunismo, a estratégia de consolidação do imperialismo estadunidense pós-Segunda Guerra Mundial, e é um cara que vai elaborar as suas teorias em defesa desse projeto imperialista estadunidense. E aqui a gente vê aquilo que Lacoste fala no livro dele. A geopolítica, nesse caso, nunca é neutra. Ela vem acompanhada da proposta de algum projeto político. E qual que é o nosso projeto político? Será que pode surgir, ser elaborado, ser proposta uma geopolítica da revolução? Ou uma geopolítica dos povos, inclusive, como o Pedro Mari já usou no texto dele? Ou será que, se não, uma geopolítica do nosso campo? Mas será que esses conhecimentos não podem também ser instrumentalizados pelo nosso lado? Ou será que eles já não foram instrumentalizados pelas lutas dos povos, pela descolonização afroasiática, por exemplo? Será que a luta do Vietnã contra a França e contra os Estados Unidos não contou também com conhecimentos e propostas geopolíticas? Será que a independência argelina contra a França, que Yves Lacoste viu e que foi tão importante para sua obra e para sua teoria, não foi também uma geopolítica? Todas essas perguntas são, em alguma medida, também provocações. Já há algum tempo eu venho tentando fazer um processo de leitura e de análise desses clássicos da geopolítica para entender em que aspecto ou se algum aspecto das suas teorias são utilizáveis numa perspectiva anti-imperialista ou revolucionária, ou se não são e por quê. Mas hoje eu estou completamente convencido que, se o materialismo histórico e o marxismo continua sendo, para mim, o método de análise mais útil do ponto de vista de um processo revolucionário, também é verdade que por muito tempo o debate no marxismo sobre o espaço geográfico, sobre os aspectos físicos da dominação capitalista e sobre os aspectos físicos da estrutura imperialista mundial também deixou a desejar. E é nesse sentido que talvez a análise geopolítica nos dê alguma contribuição. A resposta definitiva para isso eu não vou ter agora, porque inclusive estou nesse processo de análise e de estudo. Essa série de textos sobre Hatzel é parte disso. Pretendo também fazer uma série de textos sobre Mackinder, sobre Haushofer, sobre vários outros autores que são considerados clássicos da geopolítica, para analisar de que forma também essas teorias não são, do ponto de vista marxista, também uma ideologia, uma espécie de mascaramento da realidade. Se a geopolítica é a instrumentalização de um conhecimento e a elaboração de teorias que fundamentam o poder político dessa ou daquela nação, desse ou daquele grupo, dessa ou daquela classe, ela é também profundamente política, ela é também profundamente ideológica. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. A gente volta em breve com mais um vídeo aqui no canal. Esse tema da geopolítica de um ponto de vista teórico, ele vai ser tema de outras discussões. E se você viu até aqui, eu acho que você inclusive merece um spoiler bem interessante. Eu estou escrevendo no momento um texto que deve sair em breve sobre Alexander Dugin. Esse que está aparecendo na tela aí para vocês agora, o filósofo, cientista político, analista geopolítico e também elabora uma teoria geopolítica própria para a Rússia. Ficou bem famoso na internet brasileira já faz alguns anos. Estou escrevendo um texto sobre um aspecto bem específico da teoria dele, mas que em breve vai sair e que também vai ter vídeo aqui no canal. Então, se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha para mais gente, comenta aqui embaixo para dar aquela engajada e dá a tua opinião e sugere temas também, porque eu leio todos os comentários e eu anoto as sugestões para, assim que possível, contemplar essas dúvidas, essas sugestões, esses pedidos de vocês. Um abraço.